Dando continuidade ao assunto que foi iniciado na aula passada, no sistema digestório. No vídeo anterior, nós estudamos o sistema digestório, a porção do sistema digestório localizada na cabeça, no pescoço e no tórax. No vídeo de hoje, vamos estudar as estruturas do sistema digestório que estão localizadas na cavidade abdominal e na cavidade pélvica. Primeiramente, convém relatar a existência de um tecido seroso que recobre totalmente ou parcialmente algumas vísceras abdominopélvicas. Esse tecido que recobre as vísceras totalmente ou parcialmente chama-se peritônio. Então, o peritônio é um tecido, uma membrana que recobre as vísceras localizadas no abdômen e na pelve. O peritônio tem como função evitar o atrito entre as vísceras. Então, as vísceras deslizam e para que esse deslizamento possa ocorrer sem atrito, a natureza colocou uma lâmina de tecido seroso revestindo as vísceras e esse tecido chamamos de peritônio. No peritônio existem vários linfonodos que combatem infecções e combatem agentes patológicos. O peritônio também serve como um depósito de gordura. Depositamos gordura visceral. Essa gordura visceral é depositada no peritônio. Eu posso elencar ainda uma quarta função para o peritônio. Ele serve também para fixar as vísceras. Existem vários ligamentos de peritônio que fixam as vísceras. Bom, na presente figura estamos observando um corte sagital mediano e nesse corte sagital mediano observamos uma fina lâmina que aqui está grifada na cor verde, recobrindo algumas vísceras. Essa lâmina representada aqui na figura pela cor verde está demonstrando a presença de peritônio, recobrindo aqui o fígado, recobrindo o estômago, recobrindo várias alças intestinais. Essa lâmina de peritônio, veja que estende-se até a cavidade abdominal, ou melhor, estende-se até a cavidade pélvica, passando acima da bexiga urinária, passando acima do útero. Esse tecido que recobre totalmente ou parcialmente as vísceras abdominopélvicas vem a ser o peritônio. Agora estamos com um corte transversal e observamos também uma lâmina serosa recobrindo o fígado, recobrindo o estômago, recobrindo o baço, e aqui percebemos a presença do pâncreas e o peritônio cruzando anteriormente ao pâncreas. Aqui o peritônio segue pela parede posterior do abdômen e aqui visualizamos os rins posicionados atrás da lâmina de peritônio. Nesta representação, observamos
o peritônio, recobrindo as paredes. Digamos que estamos no abdômen, e aqui o peritônio que recobre as paredes do abdômen, vamos denominar de peritônio parietal. Recobrindo as paredes do abdômen, observamos o peritônio parietal. Recobrindo uma víscera, que nesse caso pode ser uma alça do intestino delgado, o peritônio que recobre uma víscera chamamos de peritônio visceral. E aqui observamos uma prega de peritônio fixando esta víscera. Esta prega de peritônio, esse ligamento de peritônio que fixa esta víscera, vamos denominar de meso, ou se preferir, podemos chamar também de ligamento. Então veja que o peritônio também forma ligamentos que fixam as vísceras nas estruturas adjacentes. Esta víscera está totalmente envolvida por peritônio. Quando uma víscera está totalmente envolvida por peritônio, esta é uma víscera intraperitoneal. Totalmente envolvida por peritônio, víscera intraperitoneal. Ao contrário de uma víscera que está posicionada atrás do peritônio. Uma víscera que está posicionada atrás do peritônio é uma víscera retroperitoneal. Vamos a alguns exemplos de víscera intraperitoneal e víscera retroperitoneal. Então, nesse corte transversal, estamos observando aqui, através deste corte transversal, a presença do fígado. Então, aqui está o fígado, e o fígado é quase todo ele recoberto por peritônio, portanto, é uma víscera intraperitoneal. Então, o fígado é intraperitoneal. Aqui estamos observando o estômago, e o estômago também é todo ele recoberto por peritônio, então é uma víscera intraperitoneal. Aqui estamos observando o baço é totalmente recoberto por peritônio, então é uma víscera intraperitoneal. Aqui estamos no pâncreas. Veja que a lâmina de peritônio passa somente na porção anterior do pâncreas. Então o pâncreas está atrás do peritônio. Ele é uma víscera retroperitoneal. E aqui estamos observando os rins que estão posicionados atrás do peritônio, então são vísceras retroperitoneais. Bom, vamos falar agora do estômago. O estômago pode ser considerado uma porção dilatada do trato gastrointestinal. O estômago é um órgão que apresenta uma certa semelhança com a letra J. É de conhecimento da maioria das pessoas que a função principal do estômago é realizar digestão. No estômago ocorre digestão química dos alimentos. Nesta mesma figura, conseguimos observar nas adjacências do estômago a presença do fígado, que na figura está rebatido. Observem vocês
que o estômago apresenta uma curvatura que está voltada para o fígado e uma segunda curvatura que está direcionada aqui para o baço. O estômago apresenta a pequena curvatura, que é esta, que estamos transitando com um apontador laser, e aqui observamos a curvatura maior. Então, este órgão apresenta uma curvatura menor e uma curvatura maior. Convém destacar que na curvatura menor do estômago é visível a presença de uma prega de peritônio que está fixando o estômago no fígado. Esta prega de peritônio, que estende-se da curvatura menor do estômago até o fígado, é conhecida por omento menor. Então aqui está o omento menor, que estende-se da curvatura menor do estômago até o fígado. O omento menor é subdividido em ligamento hepatogástrico e ligamento hepatoduodenal. Vamos fazer uma representação aqui. Então, aqui o ligamento hepatogástrico e aqui o ligamento hepatoduodenal. Então, o omento menor pode ser dividido em ligamento hepatogástrico e hepatoduodenal. Na curvatura maior do estômago, observamos a presença de uma prega de peritônio iniciando na curvatura maior do estômago, e esta pré-peritônio que observamos aqui saindo da curvatura maior do estômago chama-se omento maior. Distinguimos no estômago 4 porções: cárdia, fundo, corpo e parte pilórica. Vamos especificar alguns detalhes de cada porção. A região de entrada do estômago, no qual o esôfago está entrando no estômago, chamamos de cárdia. Então, cárdia, região de entrada do estômago. Esta denominação refere-se à proximidade da cárdia com o ápice do coração. O fundo do estômago é a porção mais alta do estômago. A porção mais superior, a porção mais alta do estômago, denominamos de fundo. Corpo vai representar a maior porção do órgão. Sempre na anatomia, a maior porção do órgão vai receber a denominação de corpo. Então aqui estamos no corpo do estômago. A região de transição do estômago com o intestino delgado denominamos de
parte pilórica. Então, aqui estamos na parte pilórica. A parte pilórica vai fazer a transição do estômago com o intestino delgado. A parte pilórica, ela apresenta uma divisão em duas regiões. A parte pilórica é dividida em antropiloro e canal pilórico. Aqui estamos no antropiloro e aqui o canal pilórico. Bom, observamos nesta figura a presença da curvatura menor, que foi abordada anteriormente. Curvatura menor direciona-se para o fígado e dela surge o aumento menor, que vai prender o estômago no fígado. E aqui observamos a curvatura maior direcionada para o baço, e da curvatura maior do estômago parte uma prega de peritônio que denominamos de aumento maior. Nesta figura foi realizado um corte frontal no estômago, e através desse corte frontal conseguimos verificar no interior do órgão a presença de uma mucosa, e esta mucosa, quando o estômago está vazio, esta mucosa vai apresentar uma série de pregas que denominamos de pregas gástricas. Se o estômago está cheio, essa mucosa vai se expandir e as pregas desaparecem. Observamos também a cárdia, região de entrada do estômago. O fundo, a porção mais alta do estômago. Aqui estamos no corpo do estômago, que é a maior porção. E por fim chegamos na região de transição do estômago com o intestino delgado, a parte pilórica, que apresenta duas porções, o antro pilórico e o canal pilórico. Na parte pilórica, encontramos uma válvula que controla a descida do conteúdo do estômago para o intestino delgado. E esta válvula é conhecida como sendo o piloro. O piloro apresenta as suas fibras dispostas no sentido circular. Então aqui estamos observando a válvula, o piloro, que apresenta fibras no sentido circular. O piloro também pode ser chamado de músculo esfíncter piloro. Então é uma válvula que vai liberar aos poucos o conteúdo do estômago em direção do intestino delgado. Esta figura, observamos a presença do aumento menor, que é a prega de peritônio, que vai prender o estômago no fígado. Como comentei anteriormente, o aumento menor é dividido em ligamento hepatogástrico e ligamento hepatoduodenal. Os anatomistas dividem o aumento menor em duas regiões: ligamento hepatogástrico, entre o estômago e o fígado, e ligamento hepatoduodenal, entre
o duodeno e o fígado. Ainda não estudamos o intestino delgado, mas logo na sequência você vai descobrir que o duodeno é uma porção do intestino delgado. Então, o ligamento hepato-duodenal estende-se do estômago até o duodeno. O intestino delgado é dividido em 3 partes que estão descritas na ordem. O intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Portanto, a primeira porção é o duodeno, seguido pelo jejuno, e a última porção do intestino delgado denominamos de íleo. A primeira porção do intestino delgado, o duodeno, apresenta um formato semelhante à letra C. Estamos observando o duodeno com o seu formato semelhante à letra C. Observem que o duodeno está abraçando, está envolvendo a cabeça do pâncreas. Este órgão é o pâncreas e o duodeno envolve, abraça a cabeça do pâncreas. Este termo duodeno, o significado, a origem desta palavra, duodeno significa 12 dedos. Quem descreveu o duodeno pela primeira vez utilizou seus dedos para medir a distância, o comprimento do órgão. E este termo, duodeno, é utilizado até hoje. Muito bem. Observamos agora, nesta figura, o duodeno envolvendo a cabeça do pâncreas. O duodeno é considerado a menor porção do intestino delgado e nele há uma particularidade. É através do duodeno que as secreções provenientes do fígado e do pâncreas adentram no intestino delgado. Vamos ver na sequência da aula que a bile, fluido produzido pelo fígado, adentra no intestino delgado através do duodeno, e vamos observar também que o suco pancreático, fluido produzido pelo pâncreas, também adentra no intestino delgado através do duodeno. O duodeno apresenta 4 porções, uma porção superior na transição do estômago com o intestino delgado, encontramos a porção superior, uma porção descendente, onde o fluxo do órgão está na descendente, uma porção horizontal, como o próprio nome indica, está localizado horizontalmente, e uma porção ascendente, onde o fluxo do duodeno, do conteúdo do duodeno, está na ascendente. 4 porções, portanto, no duodeno. Observem nesta região a presença de uma curvatura que marca
o ponto de transição do duodeno com o jejuno. Esta curvatura marca o local de transição do duodeno com o jejuno. Esta curvatura chamamos de flexura duodeno-jejunal. O nome anatômico, flexura duodeno-jejunal, ou o seu epônimo, ângulo de Trentz. Então pode ser chamado de curvatura duodeno-jejunal ou flexura duodeno-jejunal, ou também através do epônimo ângulo de Trentz. Convém lembrar que os epônimos foram banidos da anatomia, e na anatomia moderna o nome dessa estrutura é flexura duodeno-jejunal. Agora estamos observando o jejuno e também o ilho. Após o duodeno começa o jejuno e após o jejuno inicia o ilho. Nesta figura observamos, portanto, várias alças intestinais, pertencentes ao jejuno e pertencentes ao ilho. Nesta figura, não conseguimos distinguir aonde termina o jejuno e começa o ilho. Convém lembrar que nesta figura a prega de peritônio, chamada de omento maior, está rebatida. Observem a presença do omento maior rebatido. O omento maior é uma prega de peritônio, ou, se preferir, é um avental de peritônio, que recobre o jejuno e o ilho. Nesta figura, observamos o omento maior recobrindo o jejuno e o ilho. Na figura ao lado, observamos o omento maior, agora rebatido, e ao rebatermos o omento maior, conseguimos visualizar o jejuno e o ilho. O omento maior é uma prega de peritônio que apresenta no seu interior uma grande quantidade de gordura. Digamos que o omento maior é um avental de peritônio preenchido por gordura. Como comentei anteriormente, é difícil distinguirmos o local de transição entre o jejuno e o ilho. Mas há formas, existem maneiras de se diferenciar jejuno e ilho. Conseguimos diferenciar o jejuno do ilho ao observarmos as seguintes características. O jejuno é mais calibroso que o ilho. O jejuno é mais espesso, a parede do jejuno é mais espessa, é mais grossa do que a parede do ilho. E a coloração do jejuno é mais avermelhada do que a coloração do ilho. Este aspecto avermelhado só é visível no vivo. No cadáver não há como observarmos
o aspecto mais avermelhado do jejum, pois no cadáver não há mais uma circulação sanguínea. E o jejuno é mais avermelhado porque ele apresenta uma maior vascularização. O ilho é menos calibroso, menos espesso e menos vermelho, ou seja, mais pálido do que o jejuno. Eu, particularmente, faço a diferenciação do jejuno de ilho na palpação. Vou palpando o intestino no início do jejuno, vou palpando, percebo através da palpação que o jejuno é mais espesso e vai chegar num ponto onde a espessura vai diminuir. E quando a espessura diminuir, eu tenho certeza que eu estou no ilho, pois o ilho é menos espesso. Então, é difícil de fazer diferenciação entre jejuno e ilho a olho nu? É, mas tem como se diferenciar jejuno e ilho e diferenciamos essas duas porções do intestino delgado observando estas características. Nesta figura, estamos observando todo o intestino delgado. Aqui estamos no duodeno, aqui estamos na flexura duodeno jejunal, que marca a transição do duodeno com o jejuno. Aqui estamos percorrendo o jejuno. Aqui estamos no ilho. Observem vocês que existe uma prega de peritônio que prende o jejuno e o ilho na parede posterior do abdômen. Esta prega de peritônio, que está sendo mostrada na presente figura, chamamos de mesentério. Então, estou percorrendo o mesentério, que é uma prega de peritônio que prende o jejuno e o ilho na parede posterior do abdômen. E aqui estamos visualizando a presença da artéria mesentérica superior, e aqui vários raminhos partindo da artéria mesentérica superior para fazer a irrigação do jejuno e do ilho. Aqui estamos no local de transição entre o intestino delgado e o intestino grosso. O ilho é uma porção do intestino delgado que está adentrando no seco. Seco é uma das porções do intestino grosso. Então, o ilho, pertencente ao intestino delgado, adentra no intestino grosso através do seco. Esta região de transição entre intestino delgado e intestino grosso denominamos de região ileocecal. Região de transição entre intestino delgado e intestino grosso. Antes de iniciarmos com o intestino grosso, vou fazer um breve comentário em relação à função do intestino delgado. O intestino delgado, ele termina de fazer a digestão, portanto, no intestino delgado ocorre digestão e também ocorre absorção de nutrientes. Então, o intestino delgado termina de fazer a digestão e o intestino delgado
faz a absorção de nutrientes. Nutrientes esses que são absorvidos no intestino delgado e são jogados na corrente sanguínea. Muito bem. Vamos falar agora do intestino grosso. Então, estamos observando na região ileocecal, região de transição do intestino delgado com o intestino grosso, o local exato onde o íleo adentra no intestino grosso. Observamos nesta figura o íleo penetrando no interior do intestino grosso. E no local onde o íleo penetra no intestino grosso, observamos a mucosa interna do intestino grosso recobrindo este local. Se realizado uma janela no intestino grosso, uma janela no seco, observamos uma elevação na mucosa do seco, e essa elevação na mucosa do seco é a papila ileal. É através da papila ileal que o conteúdo do intestino delgado adentra no intestino grosso. Então, forma aqui uma elevação no interior do seco, e esta elevação é proporcionada pela entrada do íleo no intestino grosso, onde a mucosa interna do intestino grosso acaba recobrindo o íleo, formando, portanto, uma elevação à papila ileal. Observamos também, no ponto de transição entre íleo e seco, a presença de fibras musculares que formam uma válvula, impedindo o refluxo do conteúdo do intestino grosso para o intestino delgado, e esta válvula denominamos de válvula ileocecal. No seco, a primeira porção do intestino grosso, vamos encontrar uma estrutura anatômica que denominamos de apêndice vermiforme. Estamos observando o apêndice vermiforme preso ao seco. Apêndice significa alguma coisa que está acoplada, que está pendurada. E vermiforme, devido ao seu formato semelhante a um verme. O apêndice vermiforme, quando inflamado, proporciona o surgimento de uma patologia conhecida como apendicite. Uma inflamação do apêndice vermiforme ocasiona em uma apendicite. Para a apendicite só existe um tratamento que é cirúrgico. Portanto, se faz a remoção cirúrgica do apêndice vermiforme. No interior do apêndice vermiforme, encontramos a presença de tecido linfático. Como estudamos na aula do sistema linfático, alguns tecidos linfáticos combatem agentes patológicos. Então, é de conhecimento que no interior do apêndice vermiforme encontramos a presença de tecido linfático. Nestas imagens, estamos observando o omento maior rebatido, e ao rebatermos o omento maior e também o intestino delgado, conseguimos visualizar a presença do intestino grosso. Nesta figura, o intestino delgado foi rebatido
para a esquerda, estamos observando aqui o intestino grosso. Nesta outra imagem, o intestino delgado foi rebatido para a direita e estamos observando aqui o intestino grosso. O intestino grosso, ele forma uma moldura ao entorno do nosso intestino delgado. Ao longo de todo o trajeto do intestino grosso, vamos observar várias porções. Nesta figura, conseguimos identificar que nesta região localiza-se o intestino delgado e, como eu comentei anteriormente, o intestino grosso ele forma uma moldura, ao entorno do intestino delgado. Aqui estamos observando as várias porções do intestino grosso. O intestino grosso começa no seco, portanto, a primeira porção do intestino grosso é o seco. É no seco que o intestino delgado adentra no intestino grosso. O íleo, que é uma porção do intestino delgado, está adentrando no intestino grosso através do seco. A segunda porção do intestino grosso, vamos chamar de colo. Se observarmos a presente figura, identificamos várias porções no colo. Então, pessoal, a segunda porção do intestino grosso é o colo. E este é subdividido em várias porções. A terceira porção do intestino grosso é o reto. E a quarta e última porção é o canal anal. Vamos descrever em maiores detalhes as diferentes porções do colo. O colo inicia em uma porção que denominamos de colo ascendente. Então, este local do colo, denominamos de colo ascendente. Veja que o conteúdo, que o fluxo intestinal que passa pelo colo ascendente está na ascendente. Após o colo ascendente, vamos encontrar o colo transverso, que encontra-se disposto no sentido transversal. Após o colo transverso, encontramos uma porção do intestino grosso que está disposta na descendente, o colo descendente. E o colo descendente, mais ou menos na altura do íleo, começa a adquirir um formato sinuoso, cheio de ondulações, e essa porção ondulada do colo denominamos de colo sigmoide, em alusão a uma letra grega chamada sigma, que é semelhante a um S. É uma porção toda curvada do colo sigmoide. E o colo sigmoide termina no reto, que é chamado de reto justamente porque esta porção do intestino grosso encontra-se em linha reta
exatamente no centro do corpo. E o reto vai terminar em um afunilamento que denominamos de canal anal. Nesta representação, conseguimos verificar a presença de duas curvaturas no colo, dois ângulos no colo. A curvatura que chamamos de flexura direita, a flexura direita marca a transição entre o colo ascendente e o colo transverso. Então, o local de transição entre o colo ascendente e o colo transverso chamamos de flexura direita. E o local de transição entre o colo transverso e o colo descendente denominamos de flexura esquerda. Flexura esquerda é a transição entre o colo transverso e o colo descendente. Ao compararmos o intestino delgado com o intestino grosso, observamos as seguintes características. O calibre, a espessura da víscera, o intestino delgado tem um calibre menor do que o intestino grosso. Delgado significa fino. Então, o intestino delgado tem um calibre menor do que o intestino grosso. O intestino delgado apresenta a parede lisa. A parede do intestino delgado é lisa. Ao contrário da parede do intestino grosso, que é toda ondulada. O intestino grosso apresenta as paredes onduladas. E o intestino delgado apresenta as paredes lisas. Então, observamos algumas pequenas diferenças entre o intestino delgado e o intestino grosso. No intestino grosso, conseguimos identificar a presença de musculatura lisa disposta longitudinalmente, ou seja, neste sentido. Esta musculatura lisa do intestino grosso, que está disposta longitudinalmente, vai formar o que chamamos de tênias do colo. Então, estas faixas de músculo liso no sentido longitudinal, que observamos no intestino grosso, denominamos de tênias do colo. A musculatura lisa do intestino grosso, que está disposta no sentido circular, vai formar várias ondulações na superfície da víscera, e estas ondulações que observamos na superfície da víscera denominamos de saculações do colo. Então, o intestino grosso apresenta várias ondulações, as saculações do colo. No interior do intestino grosso, observamos pregas de mucosa com um formato de meia-lua. Estas pregas são denominadas de pregas semilunares. Então, estas estruturas, saculações, pregas semilunares e as tênias do colo são encontradas somente no intestino grosso. No intestino grosso também encontramos apêndices de gordura
os apêndices epiploicos. Observamos na presente figura vários apêndices, vários penduricalhos de peritônio revestido internamente com tecido adiposo, os apêndices epiploicos, que também são chamados de apêndices omentais. Muito bem, vamos falar agora do fígado, que é considerado uma glândula anexa ao sistema digestório, e na sequência estarei abordando também o pâncreas, que também é considerado uma glândula anexa ao sistema digestório. O fígado é a maior glândula associada ao sistema digestório, associada ao trato gastrointestinal. O fígado está quase todo completamente revestido por peritônio visceral, portanto é considerado uma víscera intraperitoneal. Existe somente um local do fígado que não apresenta peritônio, e esta região do fígado que não apresenta peritônio, que é livre de peritônio, denominamos de área nua. Então, com exceção da área nua, que não tem peritônio, as demais áreas do fígado estão todas recobertas por peritônio. Observamos agora o fígado através de suas duas faces, a face diafragmática e a face visceral. A face diafragmática, como o próprio nome está indicando, está voltada para o músculo diafragma, portanto recebe o nome de face diafragmática. E a face visceral está direcionada para as vísceras que estão posicionadas na parede posterior do abdômen. Então aqui está face visceral e face diafragmática. Nesta figura de cadáver, observamos o diafragma recobrindo quase que completamente a face diafragmática do fígado. Há somente uma pequena porção que não está recoberta pelo diafragma. Observamos na face diafragmática do fígado a presença de um ligamento falciforme, dividindo o fígado em um lobo direito e um lobo esquerdo. Convém destacar que este ligamento falciforme vai fixar o fígado na parede anterior do abdômen. Este ligamento falciforme é uma prega de peritônio. Observamos na presente figura o ligamento falciforme prendendo o fígado na parede anterior do abdômen. E aqui também uma imagem interna mostrando o ligamento falciforme que estende-se do fígado até a parede anterior do abdômen. Esta é uma imagem interna. Aqui, numa figura de cadáver, observamos então o ligamento falciforme que vai se estender até a parede anterior do abdômen. Na presente figura, observamos também, inferiormente ao ligamento falciforme,
a presença do ligamento redondo. O ligamento redondo é um resquício da veia umbilical. E observem o ligamento redondo estendendo-se do fígado até a parede anterior do abdômen, ou melhor, até o local onde encontra-se a cicatriz umbilical. O ligamento redondo é um resquício da veia umbilical que levava os nutrientes provenientes da sua mãe até você no período em que você era feto. No momento em que ocorreu o nascimento, a veia umbilical perdeu a função. O que restou da veia umbilical é somente um resquício que hoje chamamos de ligamento redondo. E para finalizarmos, a face diafragmática do fígado, observamos o fígado preso ao músculo diafragma através de um ligamento de peritônio que chamamos de ligamento coronário. Então, estou transitando através do ligamento coronário, que é uma prega de peritônio que fixa o fígado no músculo diafragma. Nesta figura de vista superior, observamos as bordas do ligamento coronário e também observamos que nas extremidades o ligamento coronário vai formar pregas de formato triangular, que chamamos de ligamento triangular direito e ligamento triangular esquerdo. Então, essas bordas encontradas de cada lado do ligamento coronário recebem a denominação de ligamento triangular. Ligamento triangular esquerdo, no lado esquerdo, evidente, e ligamento triangular direito, no lado direito. Bom, estamos agora observando o fígado através de sua face visceral. Na face visceral do fígado, é possível identificar um H. As estruturas que aí estão proporcionam na face visceral o surgimento de sulcos. E estes sulcos, quando unidos, formam um H, que chamamos carinhosamente de H hepático. Vamos fazer um estudo da face visceral através do H hepático. Então, no sulco horizontal do H hepático, encontramos uma região de entrada e saída do fígado, que denominamos de porta do fígado. Então, no sulco horizontal do H hepático, encontramos a porta do fígado. Na porta do fígado, visualizamos a presença da veia porta do fígado, que vai transportar sangue proveniente dos órgãos abdominais ímpares, e esse sangue proveniente dos órgãos abdominais ímpares adentra no fígado através da veia porta. Em outras palavras, a veia porta leva até o fígado o sangue
rico em nutrientes que foi absorvido lá nos intestinos. Foi absorvido lá no intestino delgado. Observamos também na porta do fígado a presença dos ductos hepáticos. Os ductos hepáticos é o local por onde sai a bile produzida no fígado. O fígado produz a bile e a bile é escoada através de ductos hepáticos. Na porta do fígado encontramos a presença dos ductos hepáticos direito e esquerdo. E também encontramos na face visceral, ou melhor, também encontramos na porta do fígado a presença da artéria hepática que leva sangue oxigenado para o fígado. No sulco vertical do lado esquerdo do nosso H hepático, vamos encontrar a fissura do ligamento venoso e a fissura do ligamento redondo, e no interior do ligamento redondo, evidente, encontramos, no interior da fissura do ligamento redondo, encontramos o ligamento redondo. Então, no sulco vertical do lado esquerdo do H, visualizamos a fissura do ligamento venoso e a fissura do ligamento redondo, bem como dentro da fissura do ligamento redondo, a presença do ligamento redondo. No sulco vertical direito do nosso H hepático, vamos encontrar na parte superior a presença da veia cava inferior e na parte inferior a presença da vesícula biliar. Então, dentro do sulco vertical do lado direito do H hepático, observamos a veia cava inferior e a vesícula biliar. A vesícula biliar é um reservatório de bile, onde a bile produzida no fígado é armazenada temporariamente. Também visualizamos na face visceral do fígado a presença de 4 lobos. O lobo direito, que é o maior lobo hepático, o lobo esquerdo, bem como a presença do lobo caudado, próximo da veia cava, lobo caudado, e visualizamos nas proximidades da vesícula biliar o lobo quadrado. Então, na face visceral do fígado é visível a presença de 4 lobos. Como comentei com vocês, o fígado produz a bile, é um fluido que é drenado até o intestino delgado, e a bile tem a função de auxiliar na digestão dos lipídios. A bile que é produzida no fígado precisa escoar. Portanto, existe dentro e fora do fígado vias bilíferas intrahepáticas e extrahepáticas. Vamos observar as principais vias bilíferas extrahepáticas, que estão posicionadas fora do fígado. Então, nessa figura, observamos na transparência a presença de cada lado do ducto
hepático direito e ducto hepático esquerdo. Observem que a junção dos ductos hepáticos direito e esquerdo forma o ducto hepático comum. O ducto hepático direito se funde com o ducto hepático esquerdo, formando o ducto hepático comum. O ducto hepático comum libera um raminho que direciona-se até a vesícula biliar, e este ramo que direciona a bile até a vesícula biliar chama-se ducto cístico. Inferiormente ao ducto cístico e ao ducto hepático comum, vamos encontrar o ducto colédoco. É o ducto colédoco que vai transportar a bile até o intestino delgado. Portanto, o ducto colédoco transporta a bile em direção do intestino delgado. Observamos agora os ductos hepáticos direito e esquerdo se fundindo para formar o ducto hepático comum. Observamos esta ramificação chamada de ducto cístico, que leva a bile até a vesícula biliar, e logo abaixo do ducto cístico e do ducto hepático comum, encontramos o ducto colédoco, que transporta a bile até o intestino delgado, ou melhor, transporta a bile até o duodeno. Então, o ducto colédoco vai levar a bile até o duodeno. E aqui percebemos a seguinte situação: o ducto colédoco está se fundindo com o ducto que vem do pâncreas, que chamamos de ducto pancreático principal. E a fusão do ducto colédoco com o ducto pancreático principal forma a chamada ampola hepatopancreática. A junção do ducto colédoco com o ducto pancreático principal forma a ampola hepatopancreática. A ampola hepatopancreática está adentrando dentro do nosso intestino delgado, está adentrando dentro do duodeno. No início, ou melhor, na ampola hepatopancreática, existe uma musculatura de formato circular, formando um músculo esfíncter da ampola hepatopancreática. Quando o músculo esfíncter da ampola hepatopancreática está contraído, está obstruindo a passagem dos fluidos provenientes do fígado e também os fluidos provenientes do pâncreas. Quando a ampola hepatopancreática, quando a musculatura do esfíncter da ampola hepatopancreática contrai, começa a se acumular bile no ducto colédoco, e esse acúmulo de bile do ducto colédoco proporciona o fluxo da bile em direção à vesícula biliar, e assim a bile é armazenada na vesícula biliar. Precisa estar fechado o músculo esfíncter da ampola hepatopancreática, aí sim a bile começa a acumular e assim desvia em direção da vesícula biliar para ficar armazenada temporariamente. Na segunda porção do duodeno, observamos o local de entrada da ampola hepatopancreática no duodeno. O local exato
onde a ampola hepatopancreática adentra no duodeno, é revestida por mucosa, e a mucosa que reveste a ampola hepatopancreática vai proporcionar uma pequena elevação dentro do duodeno, que chamamos de papila maior do duodeno. Fiz uma abertura no duodeno, na segunda porção do duodeno, e encontrei uma pequena elevação dentro, e esta pequena elevação chama-se papila maior do duodeno. A papila maior do duodeno nada mais é do que a ampola hepatopancreática dentro do duodeno, onde esta está revestida por mucosa. Veja a presença de uma pequena abertura por onde adentra no interior do duodeno o suco pancreático proveniente do pâncreas e a bile proveniente do fígado. Observamos também em algumas pessoas a presença de uma papila menor do duodeno, que está presente naqueles sujeitos que apresentam um ducto pancreático acessório. Bom, o pâncreas é considerado também uma glândula anexa do sistema digestório. O pâncreas produz hormônios e produz também uma secreção chamada de suco pancreático, que atua na digestão. Portanto, o suco pancreático produzido no pâncreas vai escoar para dentro do duodeno. Digamos que anatomicamente o pâncreas é um órgão simples, mede aproximadamente de 12 a 15 centímetros de comprimento, com 2,5 centímetros de espessura, e anatomicamente é dividido em uma cabeça, um corpo e a cauda. Esta região mais alargada do órgão denominamos de cabeça. Como vimos no decorrer da aula, a cabeça do pâncreas é envolvida pelo duodeno. O corpo é a maior porção do órgão. Sempre o corpo vai representar a maior porção do órgão. E a parte final do pâncreas chamamos de cauda. Aqui estamos observando a cabeça do pâncreas envolvida pelo duodeno. Aqui rebatemos o estômago, observamos o duodeno, observamos aqui a cabeça do pâncreas, o corpo do pâncreas, e aqui a cauda do pâncreas, quase que alcançando, quase que tocando o baço. O pâncreas apresenta no seu interior alguns ductos, por onde o suco pancreático escoa. O principal ducto do pâncreas é o ducto pancreático principal, que vai se fundir com o ducto colédoco, como vimos. E alguns sujeitos apresentam um ducto pancreático acessório, que vai se abrir lá no duodeno. E a abertura do ducto pancreático acessório no duodeno vai proporcionar no interior da mucosa a presença da papila menor. E a abertura da ampola hepatopancreática vai proporcionar no interior do duodeno a presença da papila maior do duodeno. Chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. Obrigado pela atenção de todos, um forte abraço do professor Gustavo Cura.